Quero agradecer, Mara, seu convite. Eu nunca posso dizer um não para você. Você foi uma figura-chave, assim, no meu retorno, vamos dizer assim, a uma vida caminhando ao lado de Deus, né? Entendendo um pouco mais da doutrina católica. E aí eu tenho você no meu coração, assim, para sempre. Nunca vou dizer um não para você. Eu tenho uma- Tá ouvindo direitinho, Mara? Tá maravilhoso o som, Mari, tá muito bom. Pronto. Posso começar? Pode sim. Pronto, então assim, a Ilmara me pediu para eu apresentar um pouco, falar um pouco sobre puberdade precoce para um grupo de mães leigas. É isso mesmo, né, Ilmara? Isso, Mari, aquelas coisas assim que toda mãe deve saber, né, Sim, da puberdade ou para agir ou sobre a puberdade já acontecendo. pronto. E aí, eu coloquei coisas bem objetivas em relação a como identificar, né, como agir e o que fazer, na verdade, né, no momento que você identifica alguns sinais de puberdade no seu filho. O título a Ilmara que sugeriu, né? O mínimo que toda mãe precisa saber. E aí eu vou passar aqui o primeiro slide e já vou começar explicando o que seria essa puberdade precoce. Primeiro, a puberdade é o momento no qual a criança está sofrendo transformações, tanto físicas como psíquicas, e isso tem uma relação direta com mudanças hormonais, principalmente nas quais o corpo está mudando da fase da infância para a vida adulta, né? Então, é um período de transformação. A gente identifica alguns sinais que todo mundo já tem conhecimento, que são aparecimento nas meninas de mamas, pelos na região da genitália, mudança do padrão do corpo, um crescimento mais acelerado, assim como nos meninos, uma mudança no padrão do corpo, né, com mais músculos, uma voz mais grave, a presença de mais pelos no corpo. Então, tudo isso é o que é consenso, né? O leigo já tem esse conhecimento. Agora, tentar entender o que faz a gente classificar essa transformação como precoce. Então, a puberdade precoce, ela é caracterizada nas meninas quando esses sinais de puberdade ocorrem antes de 8 anos, e nos meninos quando os sinais ocorrem antes de 9 anos. E aí, isso pode trazer muitos impactos na vida da criança, né? Um dos que a gente mais fica atento é em relação às questões emocionais e sociais. Então, se você entender que é uma criança que não está preparada para ter um corpo de adulto, né? Eu costumo dizer para meus pacientes, é uma criança com cabecinha de criança, mas um corpo de adulto. Então, é aquela menina que ainda brinca de boneca, mas que já tem mamas, que já tem um corpo ginecoide, que a Ilmara vai entender melhor, mas aquele corpo mais violão, que é padrão das meninas, né? Mas com a cabecinha totalmente de criança. E aí, isso gera uma distorção no que ela vê no espelho e no que ela vê nos amiguinhos, ou nas amiguinhas que não estão passando pelo mesmo processo. E também gera uma preocupação a mais, que é o quanto que aquela criança vai estar suscetível, principalmente a questões como abuso, né? Então, hoje, a gente, infelizmente, presencia, né, tem é, em noticiários, é, notícias, assim, que deixam a gente bem preocupados, né? E tristes ao mesmo tempo, em relação a abuso infantil. E aí, a criança que tem uma puberdade precoce, ela vai ser uma presa mais fácil, né? Ela já vai chamar mais atenção, mas ao mesmo tempo ela não vai ter o entendimento, ela não vai ter a maldade, né? E de fato ela vira aquela presa mais fácil. Em relação, uma outra preocupação que a gente tem seria em relação à altura final dessa criança. Então, a criança que ela tem
uma puberdade precoce, ela vai ter um amadurecimento ósseo mais rápido, ou seja, os ossos vão envelhecer mais rápido, as cartilagens de crescimento, que é uma parte do ossinho no qual vai havendo uma modificação para esse osso crescer, ela vai se fechando mais cedo, e isso vai dando menos tempo para a criança crescer. Então, no final do processo de puberdade, caso não haja uma interferência, a criança ela pode chegar a ter uma estatura abaixo do canal da família dela. Então, além das questões emocionais e sociais, uma grande preocupação do endócrino pediatra, de maneira especial, é fazer com que essa criança tenha um crescimento de acordo com o canal genético dela de crescimento, né? Que ela não fique mais baixa do que os pares, né? Do que as crianças na mesma idade e sexo, e também não fiquem abaixo do canal familiar. É importante dizer que não é qualquer sinal isolado de puberdade que vai caracterizar uma puberdade precoce. Às vezes, só um pelinho que aparece ali já é uma puberdade precoce. Existem outros diagnósticos diferenciais, né? É, que eu não vou me ater a isso, mas que nem tudo, uma acne, vai ser uma puberdade precoce, que a gente precise tratar, conduzir com o endocrinologista? Não. Mas esses pequenos sinais, eles precisam ser melhor avaliados, avaliar o contexto clínico, e muitas vezes de exames complementares, para a gente definir se de fato é uma puberdade que está iniciando precocemente e se vai ser preciso que o profissional intervenha de alguma forma, para poder impedir que esses problemas que eu acabei de citar aconteçam. Existem dois tipos principais de puberdade. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, sem muitos termos técnicos, mas infelizmente a gente acaba dificultando um pouquinho a linguagem, porque, enfim, o médico gosta de falar difícil mesmo, né? Mas tentando facilitar. Existem dois tipos de puberdade, a central e a periférica. A puberdade central é aquela que começa lá no cérebro da criança, na região do hipotálamo e hipófise, no qual há uma ativação precoce da função, né, da liberação de hormônios, vamos dizer assim, no qual vai ocorrer uma sequência puberal típica, porém antes do tempo, e essa precisa sim ser tratada com medicação. Essa medicação eu vou explicar direitinho mais na frente, mas é um bloqueio desses hormônios que foram liberados antes do tempo. A puberdade periférica, ela entra como um diagnóstico diferencial, que não tem o mesmo tratamento da puberdade central, mas que ela pode manifestar um pouco parecido com a puberdade central, só que ela ocorre em etapas diferentes e às vezes com um ou outro sinal, né? Ela não vai ter todos os sinais da puberdade central, que é a puberdade verdadeira. E aí, nesses casos, a gente vai corrigir a causa base. Às vezes podem ser relacionados a tumores na região de testículo e ovário, uma hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença no qual há uma deficiência de enzima lá no ciclo do colesterol. Enfim, aqui eu começando a falar termos difíceis, né? Mas, enfim, só para ter essa definição na cabeça que nem todo sinal ligado à puberdade vai fechar um diagnóstico de puberdade central com necessidade de bloqueio hormonal, certo? E aí, me detendo em relação a como identificar esses sinais e sintomas, eu coloquei aqui dividindo entre os sexos. Nas meninas, como eu já falei, ela vai ser identificada quando ocorre esses sinais antes de 8 anos, e o principal sinal que a gente precisa ver na criança para pensar em puberdade precoce é o surgimento das mamas. Então, quando inicia primeiro nas mamas, é que a gente pensa principalmente em puberdade central e que muitas vezes precisa tratar. Como a gente identifica o surgimento das mamas nas meninas? Muitas vezes você não consegue ver, mas a sua filha pode começar a relatar: mamãe, tá doendo quando vai vestir a roupa, aquele aumento de sensibilidade quando a roupa passa, né? E às vezes no banho mesmo, quando você vai banhar a criança, você sente como se fosse um carocinho bem no centro da mama da criança, né? Algumas vezes você já
já de cara identifica um aumento de volume, né? Que requer também um cuidado nesse sentido, porque às vezes a criança que está ali no sobrepeso, obesidade, ela pode ter o que a gente chama de lipomastia, ou seja, só um acúmulo de tecido gorduroso nessa região que não necessariamente vai ter de fato o tecido mamário, né? Que é o tecido glandular ali por detrás daquela gordura. Fica difícil da mãe ter essa certeza se é uma coisa ou outra, então, sempre que a dúvida surgir, procurar o pediatra de confiança inicialmente, né, para que ele avalie se de fato tem sinais de puberdade e aí, identificando esses sinais, buscar a avaliação do especialista. No caso das meninas, o sutiã da genitália e na região axilar, e aí não é qualquer pelinho, geralmente é um pelinho mais escuro e um pelinho mais grossinho, tá? Muitas crianças são mais peludinhas naturalmente, mas é o que a gente chama de lanugem, aquele pelinho mais fino ali nessa região que não caracteriza a puberdade. Nas meninas, de maneira especial, fica mais difícil de identificar os pelos na região genital, porque eles costumam aparecer dentro dos grandes lábios. Então, você precisa afastar os grandes lábios para identificar pelos com estímulo hormonal. E aí, isso vai, muitas vezes, já aparecer para a família com um sangramento vaginal inesperado, né? Pode acontecer dessa forma também. Então, esses são os principais sinais na menina que você precisa ficar de olho. Além de um crescimento mais acelerado. Então, você vai ver a menina que já está aparecendo um pelinho, ou até uma mama, ela vai crescer de uma maneira tão rápida que você vai perceber que ela vai mudar muito rápido o tamanho da roupa, o tamanho do calçado, ela vai começar a destoar dos amiguinhos da turma, principalmente dos meninos, né, que tem uma puberdade um pouco mais tardia, e isso também chama a atenção. No caso dos meninos, o primeiro sinal de puberdade, quando a gente fala em puberdade precoce, central, vai ser principalmente o tamanho do testículo dessa criança. É mais difícil de avaliar no menino do que na menina. Na menina, os sinais são mais evidentes, né? No menino, é um pouco mais sutil. Mas, principalmente, o aumento do volume testicular vai ficar maior que 4 milímetros, 4 ml. Claro que vocês não vão ter essa noção, né? Mas, às vezes, você vai percebendo no dia a dia que o testículo está um pouquinho maior do que era. E aí, na sequência, vai começando a aumentar tamanho peniano e espessura de pênis. Então, nos meninos, a gente vai focar principalmente nessa questão de tamanho testicular e pênis para identificar essa puberdade central, que é aquela que eu falei que requer um maior cuidado e que muitas vezes requer um tratamento específico. Nos meninos, você também vai perceber os pelos na região da genitália, né, no pubis, e na região axilar, além da mudança do tom de voz e de acne, tá? Vai do crescimento mais acelerado, né, com a mudança do tamanho de roupa, de calçado, assim como nas meninas, só que, repetindo, nos meninos, esse crescimento mais acelerado, ele vai acontecer mais no final da puberdade dele. Por isso que muitas vezes na mesma turminha ali de meninos em período peripuberal, você vai ver meninas já maiores, né, com corpinho mais de mulher, enquanto os meninos ainda são franzinos e baixinhos, né? O estirão de crescimento no menino, ele é mais tardio do que na menina. Uma coisa que eu não falei, que também é importante de avaliar, é a questão da bromidrose. O que é isso, né? Esse nome feio significa o quê? Aquele cheirinho forte, já parecendo com cheiro de suor de adulto. Então, isso também é um sinal sugestivo de que tem hormônios relacionados à puberdade que está iniciando antes do tempo, tá? E aí, pergunta, qual destes sinais você já notou nos seus filhos, né? Então, ficar atenta a esses sinais que eu relatei é muito importante para que você identifique precocemente e consiga agir e mudar esse prognóstico, mudar essa evolução, né? Eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar o desenvolvimento da puberdade na menina, como é que ele acontece. Então, você vai ver que a gente utiliza essa escala, no qual a gente, nas primeiras imagens, né, nas superiores, dos dois lados, porque a gente vê aqui mama e vê genitália. A gente vê um padrão pré-púbere,
no qual a menina ainda não tem nada e não tem nada de pelo na região puberal. E aí, aos poucos, essa mama, que antes não tinha nenhuma protuberância, assim, não tinha broto, não tinha tecido periareolar, ela começa a ter uma projeção, aumenta volume. E aí, consequentemente, vai aumentando também o volume periareolar, também a projeção dessa mama, tá? Eu não vou me ater a detalhes desses estágios, porque eu acho que é excessivo para vocês. Em relação aos pelos, como eu falei, eles vão começar dentro dos grandes lábios e vai crescendo em relação à região pubiana e depois se estendendo no final da puberdade da menina à região de axilas e até coxa, tá? Chegando ao padrão da mulher adulta. No caso da menina, o surgimento do broto mamário, que é só aquele carocinho que ainda não, muitas vezes não tem aquele volume, né, que você visualiza, pode passar despercebido por ser mais sutil, mas requer atenção, tá? Em relação ao desenvolvimento puberal nos meninos, como eu já falei, vai começar com aumento de volume de testículos e depois do pênis da criança. Então, na primeira foto, né, essas duas superiores, você vai ver que é um padrão de genitália bem infantil, e aí, aos pouquinhos, vai mudando o volume desse testículo, aumentando o tamanho do saco escrotal, e vai mudando também a conformação desse testículo, ele vai ficando mais escurecido, né, ele vai pigmentando. Como o pênis também vai ficando de maior tamanho e mais espesso ao longo desse desenvolvimento de puberdade. Ilmara, tá tudo bem? Tá dando para entender? Se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Eu acho até mais bacana, assim, ser uma coisa mais interativa. Mari, tá só a imagem tá um pouquinho ruim, eu não sei se é a internet da gente, mas tá dando para te ouvir direitinho. Se alguém tiver com problema de áudio, a imagem tá um pouquinho atrasada. Se alguém tiver com problema de áudio, só falar aqui nos comentários, tá bom? Mas eu acho que dá para ir, Mari. Eu Mas, acho que para entender mas o certinho. ritmo, o ritmo, o ritmo que eu tô falando tá dando para entender? Tá sim, viu? Tranquilo, pode Ótimo. continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode mandar aqui no chat que eu tô acompanhando, tá? Pronto. Só Pronto, pincelar mandei o seu. aqui Posso continuar? Pode ir, Mari, tranquilo. Pronto. Só pincelar aqui as principais causas, né? A etiologia dessa puberdade, naquela causa central que eu falei, que que vai realmente deflagrar aquele crescimento deficiente e aquelas alterações na questão social e mental da criança. Na maioria das vezes, ela vai ser idiopática, ou seja, ela não vai ter uma causa identificada, tá? Muitas vezes existe uma história familiar, existe uma genética nisso, um padrão familiar, então a gente sempre pergunta na família qual a idade da menstruação da mãe. Tem na família alguma menina que tenha menstruado antes de 10 anos, começado os sinais de puberdade antes de 8 anos? Então, esses pontos também chamam a atenção. Se Acho que tem Pronto. alguma tia, já fica de olho no padrão da criança. Deu para entender? Deu, cortou um pouquinho, Mari, mas voltou, viu? Certo. A puberdade periférica, como eu falei, ela vai acontecer mais por tumores, cistos na região de ovário e testículos, assim como doenças na glândula adrenal, que é uma glândula localizada no nosso abdômen, que libera hormônios também relacionados à puberdade, e pode ter uma relação com outras doenças, como hipotireoidismo grave e até o uso de algumas medicações. E hoje também cremes que tenham hormônio na composição. Então, é sempre importante ver
na família, no âmbito, né, na convivência da criança, se alguém usa algum creme para terapia hormonal de substituição, que muitas mulheres na menopausa acabam usando, e hoje em dia também é comum a gente ver para fins estéticos, pessoas que usam hormônios esteroides para fins estéticos, e aí se ele tem contato com essa criança, esses hormônios eles vão passar e ser absorvidos pela pele da criança. Então isso também pode ser uma causa de uma puberdade, de sinais puberais mais precoces na criança, tá? Carrega aqui para mim, tá descarregando. Outra coisa importante que a gente precisa ficar atenta é a exposição a alguns fatores ambientais. Isso aqui, ó. Alguns fatores ambientais, como substâncias químicas que causam alteração no processamento desses hormônios, né, no metabolismo desses hormônios, que eu vou já discorrer um pouquinho mais sobre. São os ditos disruptores endócrinos, que hoje está muito na mídia, né? Acho que todo mundo já escutou falar em algum momento nos disruptores endócrinos. Além de outra coisa que influencia também na puberdade é o excesso de peso, né? A obesidade, ela influencia diretamente, ativamente, no metabolismo desses hormônios reprodutivos. Causas como estresse psicossocial crônico também podem vir a interferir no metabolismo desses hormônios e estimular de maneira precoce esses sinais puberais. Coisa importante falar, quando a puberdade ela ocorre de maneira mais precoce, a gente sempre fica mais atenta à presença de tumores na região do sistema nervoso central. Então, puberdade sempre requer um cuidado maior nesse sentido das meninas, porque ele pode vir associado a tumores no crânio, né, no sistema nervoso central da criança. E o que são esses disruptores endócrinos? Eles são substâncias químicas, que podem ser naturais ou sintéticas, que têm uma capacidade de mimetizar, ou seja, eles simulam moléculas desses hormônios, ou de interferir no metabolismo dos hormônios, agindo em centro no qual esses hormônios se acoplam, agem no corpo da gente, tá? Eles estão presentes no nosso dia a dia em várias substâncias, como plásticos, cosméticos, pesticidas e muitos produtos de higiene, inclusive. Daí a nossa preocupação da criança usar produtos específicos para a faixa etária e que os pais, a mãe principalmente, fique atenta à composição desses produtos, tá? Outra coisa importante de se observar é que a exposição diária, ela ocorre de maneira silenciosa. Então, não é um contato isolado com um desses disruptores que vai levar a sinais puberais precoces. Então, geralmente, a criança ela tem vários anos de contato com alimentos contaminados, água contaminada, e contato próximo com esses produtos que têm na composição disruptores endócrinos. E aí, quais são eles, né? Dando nomes a eles. Os mais conhecidos, BPA e fitalatos, que estão presentes em plásticos, materiais térmicos e brinquedos, como mordedores para bebês, né? Então, evitar plásticos que tenham esses dois componentes na formulação. Parabenos e fragrâncias, que são produtos, substâncias presentes principalmente em produtos de higiene, cosméticos, shampoo, loções infantis, cremes, maquiagem, e hoje a gente vê esse abuso, se eu posso usar esse termo, de crianças já tendo acesso a esses tipos de produtos cosméticos, né? Então, tomar bastante cuidado nesse sentido, até porque há um apelo da mídia para vender, para fazer a criança necessitar desse produto para se sentir pertencente, né? A essa ao que a mídia passa. Enfim, aromas também que dão o cheiro aos perfumes e essências. Então, muitas das vezes, os produtos livres de disruptores são aqueles que não têm um cheirinho, né?
E outros produtos muito comuns no nosso dia a dia são os pesticidas que estão presentes em alimentos, como frutas, vegetais, também na água que a gente consome e no ambiente de uma maneira geral, né? Na poeira, na fumaça, enfim. Metais pesados, está presente em água, tintas, e na alimentação também, a gente sabe que até em peixes que estão num ambiente que tenha contaminação de metal pesado, ele vai ser um carreador desses metais pesados para o nosso filho, né, na alimentação dele. E aí os principais peixes são aqueles de águas profundas, né, como o atum, esse cação também, que eu nem conheço, enfim. A gente tem, né, aquele revestimento das panelas, que muitas vezes vai danificando, vai soltando e vai para o nosso alimento, né, e a gente acaba ingerindo, em embalagens como aqueles papéis de fast foods, papéis de pipoca de micro-ondas, e roupas também, alguns tecidos e calçados que têm principalmente aquela tecnologia impermeável. E aí, como é que esses disruptores afetam a puberdade da criança? Como eu falei, eles vão imitar ou bloquear a ação de hormônios da puberdade, que são os hormônios esteroides, né, estrogênio e testosterona. Eles vão causar alterações na microbiota intestinal, que hoje a gente sabe que tem uma relação direta com o sistema nervoso central, e isso vai levar a sinais que estimulam precocemente esses neurônios, né, vai gerar um gatilho de sinais puberais, e algumas evidências mais recentes confirmam que até certas fragrâncias sintéticas presentes em cosméticos podem ativar diretamente esses receptores da puberdade. Então, a mensagem-chave do aqui em relação a esses disruptores é que, embora os estudos ainda estejam em processo de evolução, a gente já precisa entender que tem que reduzir a exposição no dia a dia para as nossas crianças. Dicas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para diminuir essa exposição, né? Preferir armazenar os alimentos em recipientes de vidro, inox, porcelana, nunca aquecer plásticos em micro-ondas ou colocar comida quente dentro deles, descartar utensílios rachados ou arranhados e buscar sempre embalagens BPA free. Ter também uma alimentação mais limpa. E o que é uma alimentação mais limpa? Aquela alimentação mais natural, com menos ultraprocessados, né? Lavar rigorosamente frutas e vegetais que possam estar contaminadas ali com esses produtos. De preferência, optar por alimentos orgânicos, tá? E ter cuidado com esses tipos de peixe que a gente sabe que estão mais associados com essa presença de metais pesados. Em relação ao uso de cosméticos e produtos de limpeza, ficar bem atento, como eu falei, à composição, ler rótulo e tentar identificar esses nomes que eu coloquei aqui, tá? É, manter a criança longe de inseticidas, evitar passar perfume em crianças, tá? É, e manter a casa sempre ventilada, porque, como eu falei, até na poeira domiciliar você pode perceber. Então, assim, a gente está sempre em contato com essas substâncias, né? A gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir para evitar um contato excessivo. E aí, quando procurar o pediatra ou o endocrinologista? Quando se identificar esses sinais que eu falei de maneira precoce, então, retomando o que eu falei, nas meninas, esses sinais antes de 8 anos, e nos meninos, a presença desses sinais antes de 9 anos, né? Ficar atenta a todos esses sinais, como crescimento acelerado, presença desses pelos em axila, em genitália, cheiro forte na axila, e muitas vezes alterações comportamentais. É comum nessa faixa etária as crianças ficarem mais irritadas, as meninas elas ficam mais emotivas, né? Elas têm um choro mais fácil, os meninos eles ficam mais irritados, muitas vezes até mais agressivos nesse período, certo? E
mais uma vez, evitar, na verdade, não era isso que eu ia falar, mais uma vez, ficar atenta à questão da exposição da criança a esses cremes com hormônios na composição. Então, se tem algum parente, né, alguma pessoa que conviva com essa criança que usa esses produtos à base de hormônios, então já ficar atenta a esses sinais, porque se acontecer também deve procurar ajuda profissional para tentar identificar precocemente o quadro e intervir da melhor maneira, tá? E aí o diagnóstico e o tratamento vai passar por uma avaliação clínica, né, no qual vai incluir essa historinha que os pais já trazem para o profissional, essa avaliação física dos sinais puberais, que são aqueles que eu coloquei naquelas imagens, né, os estágios de Tanner, fazer esse histórico, tentando entender se na família tem alguma história de puberdade precoce, e avaliar o crescimento dessa criança, avaliar a idade óssea da criança, para entender se ela está crescendo dentro do esperado, dentro do canal genético dela. Muitas vezes a gente vai precisar, além do raio-x para a idade óssea, complementar também com alguns exames hormonais, para identificar se eles estão alterados. Na menina, avaliar tamanho de útero e ovário com ultrassom da região pélvica. E o tratamento, como eu falei, fechando esse diagnóstico de puberdade central, aquele que começa lá na hipófise, lá no cérebro da criança, ele é a base de hormônios que vão bloquear a ação desses hormônios por um período, até que essa criança chegue numa idade propícia para ter a primeira menstruação, numa idade que o ossinho, né, já esteja caminhando, levando essa criança para dentro do canal genético de crescimento, ou seja, protelando um pouquinho o envelhecimento desse osso, né? E que também a criança já tenha uma idade cronológica com uma psique mais, vamos dizer assim, esperada para receber essas alterações, né? E era tudo que eu tinha para falar. Estou aberta aí a perguntas. E aí, para fechar, a Yumara já anunciou aqui que eu sou mãe de 3, então a gente sempre fecha com essa imagem padrão aqui. Esses Oh. são minhas 3 bênçãos. O mais velho bem, tudo meio ao Tomás, e a minha caçulinha Maria Tereza. Ah, lindo, Mari. Melhor fechamento aí. Mari, maravilhoso, era exatamente assim o que a gente estava buscando, né? Realmente assim, bem prático, uma aula bem prática. E eu fiz um monte de anotação aqui para já Tá, ficar. pode começar. E não, eu queria primeiro podem abrir para as perguntas, né? Quem quiser só abrir o áudio. Eu Sim, vou começar fazendo só uma pergunta aqui a Mari em relação ao odor, Mari. sim. Você citou o odor, né? Mas assim, a partir de que idade, assim, ele geralmente aparece, é um sinal mais precoce? Em que momento aparece tanto em meninos e meninas? O marco para o surgimento de qualquer desses sinais que eu acabei de falar para as meninas e para os meninos vai ser o mesmo. Nas meninas, iniciando antes de 8, e nos meninos, iniciando antes de 9, para qualquer marco. Certo. Enquanto pronto. A Annelice mandou. Excelente exposição, muito obrigada. Quais os efeitos colaterais do uso desses bloqueadores hormonais a longo prazo? Pronto, uma pergunta capciosa. Tem alguns estudos relacionando a aumento de peso, mas os estudos têm dados conflitantes, tá? Então, a gente não sabe se o peso excessivo vai ser uma causa ou uma consequência na maioria das vezes, porque, como eu falei, o excesso de peso também interfere. Tem estudos também relacionando a questão da fertilidade da criança, mas nenhum estudo relevante é categórico em dizer que isso vai atrapalhar a fertilidade dessa criança.
E é principalmente isso, sabe? São os pontos que a gente mais discute, assim, principalmente nos congressos. Mas, de uma maneira geral, o bloqueio de puberdade, ele é um tratamento bem estabelecido, de muitos anos, e o ganho que ele tem na questão psicossocial, e principalmente na questão estatural da criança, ele é muito relevante, né? É comum no consultório uma mãe chegar para mim dizendo, doutora, eu não quero que a minha filha repita a minha história. Eu, muito cedo, muito menina, passei por situações constrangedoras, eu, eu sangrei antes do tempo, eu era motivo de piada na minha turminha, porque minhas amigas eram todas crianças e eu já era uma mulher formada. E aí também na vida adulta, ela se queixa de ser pequenininha, né? Minha família tem uma altura boa, meus irmãos são altos e eu sou baixinha. Então, hoje a gente não tem dúvida dos benefícios que esse tratamento traz para essas crianças, tá? Mari, ainda sobre. Se entrar uma, eu leio na frente, tá, gente? Enquanto não aparecer, eu vou. Opa, apareceu aqui. Uhum. Qual seria o curso mais provável de tratamento barra acompanhamento para uma menina que acabou de completar 9 anos, com sobrepeso, apresentando sinais do estágio 2 mamário, odor e alteração de humor? Observação: na minha família, somente histórico de menstruação após 12 anos. Já um trabalho comportamental quanto ao sobrepeso, essa explicação. Perfeito. Na criança que já tem sobrepeso, obesidade, uma das principais ações que a gente precisa ter é na mudança do estilo de vida, porque, como eu falei, a gordura, ela tem uma ação interferindo